Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. O filho chega para o pai e faz aquela célebre pergunta: pai, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Aí o pai, aproveitando essa grande oportunidade, diz de maneira pragmática: meu filho, você precisa ser uma pessoa virtuosa, você precisa ser uma pessoa de bons princípios morais e bons princípios espirituais. Porque o homem, assim fazendo, sendo ele amoroso, caridoso, perdoador e também benevolente, ele será então aceito nas regiões celestiais. Verdade ou mentira? Mentira. O filho faz uma pergunta correta, como muita gente está perguntando: o que eu faço para ir para as regiões celestiais? O que eu vou fazer para ser salvo? E tem muita gente ensinando errado. Mas nós estamos falando contra os princípios morais e contra os princípios espirituais? Não. Nós só não estamos colocando umas coisas na frente das outras. Cristianismo é uma coisa, humanismo é outra coisa. Essa resposta dada pelo pai é uma resposta tipicamente humanista, de disciplina moral e disciplina espiritual, conhecida de todos os povos muito antes do nascimento de Jesus. Já desde o tempo de Abraão, desde o tempo de Davi, desde o tempo dos profetas, de conhecimento dos romanos, dos judeus, dos gregos, dos muçulmanos, dos cristãos nos anos 30, nos anos 60. Então, o que é cristianismo e o que é humanismo? Aonde entram os princípios morais e os princípios espirituais? Em primeiro vamos ver qual é a capacidade do homem em salvar-se pelos seus méritos. Jesus afirma que o homem não tem capacidade de salvar-se. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, por exemplo, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 26 e 27. Os homens perguntam a Jesus, e o que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Jesus responde: a salvação é impossível a vocês. Não adianta vocês serem pobres ou ricos, serem bons ou maus, não adianta vocês serem cultos ou qualquer qualidade que vocês tenham. É necessário que haja uma atuação do Espírito Santo de Deus em vocês. É preciso que vocês olhem para a obra redentora de Jesus. E isso não é ponto de vista, não. Jesus repete essa mesma resposta no Evangelho de Marcos, capítulo 10, também versículos 26 e 27. E no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 25 e 26. Quem pode salvar-se? Qual é o homem que pode salvar-se? Qual é a coisa que o homem faz para ele ser salvo e ser um homem cristão? Jesus responde nos 3 evangelhos: a vocês é impossível, mas o que é impossível a vocês é possível a Deus. O que Jesus diz é da total incapacidade do homem salvar-se e mostra que a salvação é monergística, ela vem do alto, ela vem do Espírito Santo de Deus. Quando o homem realmente busca a verdade, não é buscar uma verdade, é buscar a verdade. Quando o homem se arrepende da sua natureza pecaminosa e deseja ser uma nova criatura, nascida do alto, nascida de Deus,
já tem o Espírito Santo de Deus agindo nesse homem. Se ele olhar para a obra redentora de Jesus, e no caso reconhecer que Jesus levou sobre si os nossos pecados, a nossa natureza pecaminosa, e nele Jesus, pelas suas pisaduras fomos sarados, e nós fomos feitos novas criaturas, andando em novidade de vida, aí então nós somos cristãos. Agora, o homem ou a mulher cristão, nascido pelo poder do Espírito Santo de Deus e pela obra redentora de Jesus, ele precisa aperfeiçoar-se, ele precisa dar um dinamismo à sua fé. Então, se ele era um homem virtuoso, agora passa a ser um homem virtuoso e cristão, porque nasceu do alto. Mas se ele não tinha qualidades morais ou qualidades espirituais, agora, nascido do alto, ele é cristão e vai desenvolver o que Jesus tanto recomenda, qualidades morais e qualidades espirituais. Não se pode confundir humanismo com cristianismo. Nós evangelistas, pastores e mestres sabemos muito bem o motivo dessa confusão. E essa confusão é proposital e é malévola, porque a formação de um caráter cristão depende da soberana vontade de Deus e da obra redentora de Jesus. Mas muita gente detesta quando se fala em soberania e quando se fala em obra redentora de Jesus. E com isso querem fazer com que virtudes humanas calem a boca de Deus, tirem de Jesus as verdades por eles ditas. Há pessoas que dizem que só creem no que Jesus diz, mas quando Jesus diz que a salvação é impossível aos homens, eles não falam, evitam, desmentem, criam sofismas. No Evangelho de Marcos também, capítulo 10, versículo 45, Jesus afirma: e também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muita gente. Então, nós vemos que cristianismo é uma obra de construção de uma nova criatura espiritual, reconciliada com Deus, justificada, no caso, com os seus pecados anulados. Ela passa pelo processo chamado de redenção. Então nasce uma criatura cristã, mesmo que ela não tenha cultura, mesmo que ela não tenha uma boa conduta moral e espiritual, mas vai passar a ter, porque o Espírito Santo de Deus transforma o espírito dessa pessoa e ela vai buscar a retidão moral e a retidão espiritual. Se porventura já era uma pessoa boa e também virtuosa, muito melhor ainda ela vai ficar. E agora ainda mais tendo o Espírito Santo de Deus e estando reconciliada com Deus pela obra redentora de Jesus. Pregar o humanismo dizendo que isso é novo cristianismo é uma inverdade e uma verdadeira covardia que leva as pessoas ao engano. É um engano que é muito sutil. Nem todas as pessoas querem que você perceba essa diferença, mas cristianismo não é humanismo, e humanismo não é cristianismo. Muito bem. O próprio Jesus fala muito da sua obra redentora. Vamos ver, por exemplo, no Evangelho de João, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 17 e 18. Nós já citamos o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, em que Jesus diz que veio dar a sua vida em resgate de muita gente. Agora, no Evangelho de João, que é o evangelho mais espiritual, mais salvífico e mais teológico, Jesus diz no capítulo 10 de João, versículo 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida
para a reassumir. Morte voluntária e ressurreição. Fica bastante claro. E ele continua: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ninguém tira a minha vida. Se eu for preso, martirizado, morto, é porque eu desejei assim, eu permiti assim. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver a minha vida. Este mandato eu recebi de meu Pai, porque ele estava na condição humana, embora fosse 100% divindade e 100% homem, ele estava subordinado à vontade do Espírito Santo de Deus. Ele estava capacitado pelo Espírito Santo de Deus na sua obra missionária, na sua obra salvítica, na sua obra de resgate, na sua obra de redenção. Mesmo Jesus falando essas coisas, muitas pessoas não querem saber. Dizem que a salvação é pela retidão moral, pela retidão espiritual. Estão mentindo, estão tentando trazer glória aos homens e tirar a glória que só pertence ao Filho de Deus. Muito bem. Então, Jesus deixa claro que nenhum homem pode salvar-se pelos seus dotes morais ou espirituais. Mas, uma vez salvo, é necessário que esse homem cristão ou mulher cristã desenvolva as maiores qualidades morais e também espirituais, conhecidas muito bem de todos os povos antes do nascimento de Jesus. Retidão moral e retidão espiritual foi ensinada por Deus muitos séculos antes do nascimento de Jesus. Jesus veio salvar. Agora, ele quer que o salvo se aperfeiçoe nessas coisas. Daí a necessidade de nós advertimos que cristianismo é uma coisa, humanismo é outra. Mas os princípios humanistas muito bem articulados podem parecer até, durante algum tempo, como sendo cristianismo e não são cristianismo. Muito bem. Jesus fala isso nos evangelhos. Os apóstolos também afirmam a sua obra redentora. Isso é a obra redentora de Jesus. No evangelho em João, na sua primeira epístola, em 1 João capítulo 4, versículo 10, ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e nos concedeu o seu Filho amado Jesus Cristo como holocausto, como propiciação pelos nossos pecados. Então fica bem claro. E os apóstolos nas cartas e nas epístolas falam isso exaustivamente, no sangue remidor, na justificação, na redenção, provando assim que eles foram capacitados por Jesus para disseminar tudo aquilo que Jesus ainda não tinha ensinado, não tinha ainda esmiuçado, digamos assim, né? Mas tem gente que diz que os profetas e os apóstolos não têm credibilidade. Vocês têm que crer unicamente no que Jesus disse. Eu acabei de falar em coisas que Jesus disse e as pessoas não creem. Na sua redenção, na sua morte vicária, voluntária, como é que as pessoas dizem uma coisa e não cumprem? Incoerência, inconsistência. Os profetas têm credibilidade e os apóstolos também. Vamos ver antes os apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a partir do versículo 40, o apóstolo Pedro explica muito bem da credibilidade, da capacitação dele e dos demais apóstolos. Ele diz: a este Jesus
ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós. A nós quem? A nós apóstolos, que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo. Mandou quem? Jesus mandou que nós, apóstolos, pregássemos ao povo. Qualquer doutrina? Não. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e juiz de mortos. E há quem pregue erroneamente que não há julgamento. Há julgamento, sim. Dele todos os profetas dão testemunho, agora Pedro dando credibilidade aos profetas. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Muito bem. Então, credibilidade dos apóstolos. No capítulo 1, versículo 1 e 2 do mesmo evangelho de Lucas, o evangelista Lucas escreve: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Portanto, exercício soberano e também ensino. Sem exercício soberano não existe salvação, não existe reconciliação, não existe justificação. Todo cristão sabe disso, todo biblista sabe disso, todo evangelista sabe disso, todo teólogo sabe disso. Mas tem muita gente que não quer saber. E continua: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E também no capítulo 9, versículos 15, 16 e 17, Jesus comissiona Paulo. Ele aparece para Paulo e vai capacitar Paulo para ser o seu fiel representante perante o povo judeu e perante os gentios. Então nós vemos assim que quem apregoa qualquer descrédito aos apóstolos é porque temem as suas cartas e as suas epístolas. Nós temos também a credibilidade aos profetas enfatizada no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 25 e versículo 44, em que Jesus, falando aos discípulos no caminho de Emaús, ele diz: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Como vocês são lentos para crer, para entender em tudo aquilo que foi dito pelos profetas. E no versículo 44, ele continua: e a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus dando aqui credibilidade aos profetas e aos apóstolos e mostrando que a salvação do homem vem pela observância à obra redentora dele, Jesus, a sua morte vicária, a sua morte substitutiva, a sua morte e ressurreição, quando ele levou sobre si os nossos pecados. Quem crê nisso é salvo e já está reconciliado com Deus. Agora, qualidades morais e qualidades espirituais são necessárias ao homem depois que ele nasce de novo, depois que ele nasce do alto, depois que ele é uma nova criatura reconciliada com Deus. Ninguém está desprezando princípios morais e princípios espirituais. Nós apenas queremos desmentir os humanistas que andam pregando que a salvação por meio de Jesus é pelos seus ensinamentos. Não, a salvação em Jesus Cristo é pela sua obra redentora. Ok? Não confunda cristianismo com
princípios humanistas. Qualidades morais e espirituais, nós cristãos precisamos ter. Somos os primeiros e os maiores defensores delas. Mas não queremos que você perca a sua salvação, porque os humanistas andam deturpando a obra redentora de Jesus. Que Deus te abençoe nessa palavra e não seja vítima de heresias.